Nesse vídeo, você vai aprender a interpretar um dos principais padrões gráficos utilizados no mercado financeiro, o candlestick. Nós vamos revisitar esse assunto várias vezes durante quase todos os nossos vídeos, e certamente esse será o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vamos falar sobre esse assunto. Nessa primeira abordagem, você será capaz de entender a origem e significado desse padrão gráfico, quais são as principais vantagens em utilizá-lo no mercado financeiro, o que significa o time frame ou tempo gráfico e também como identificar os movimentos dos preços dentro desse padrão gráfico. Meu nome é Carlos Gatti e vamos para o primeiro vídeo da série. Analisar as tendências do mercado financeiro tem que ser algo no mínimo curioso e interessante para você. Ao longo das últimas décadas, muita coisa tem mudado e tornado acessível algo que antes era restrito a um grupo muito pequeno de pessoas. Agora a gente tem o apoio de uma comunidade maior de pessoas que auxiliam com novas tecnologias, novas análises ou até mesmo melhorando aquelas que já existiam antes. Agora nós temos muito mais agilidade e flexibilidade para lidar com esses cálculos matemáticos avançados e também com esses processos que eram repetitivos e tornavam ainda o nosso trabalho mais custoso. A comunidade trouxe todos esses valores e a tecnologia trouxe todos esses recursos e agora a gente precisa combinar todos esses dados e transformar em uma informação útil para que a gente consiga realizar as nossas operações. Em muitos países, e especialmente no Brasil, entidades como a Bovespa desprendem de um esforço gigante para popularizar investimentos em ações, trazendo para o mercado um público ainda inexperiente. É muito importante que este público adquira conhecimento técnico e todas as habilidades necessárias para exercerem atividades dentro desse mercado complexo. Entre as muitas ferramentas disponíveis no mercado atualmente, nós temos o padrão gráfico Candlestick. Por muito tempo ela ficou desconhecida no Brasil, mas ela tomou uma popularidade muito grande agora. E sempre foi muito mais popular nos Estados Unidos, né? E a origem desse padrão é japonesa, e ela veio desde a época do século XVIII, nas antigas bolsas de arroz em Osaka, que é um mercado de finanças antigo do Japão. Este padrão chegou aos Estados Unidos e ao Ocidente pelas mãos de Steve Nyssen. Ele foi um operador no mercado de ações na Bolsa de Nova York em 1980. Ele observou certo dia uma japonesa analisando um padrão gráfico e se interessou por aquele padrão. Logo, ele fez algumas perguntas e como ele tinha um amigo indo para o Japão, ele pediu para que esse amigo reunisse toda a literatura possível sobre o assunto e enviasse para ele. De posse de vários volumes dessa literatura, logo ele providenciou uma tradução e iniciou um profundo estudo sobre as técnicas que eram utilizadas para a análise desse padrão. Ele adaptou todas essas técnicas a um padrão do mercado de ações americano e tornou-se especialista sobre o assunto. Hoje ele é conhecido como o papa da análise técnica do mercado utilizando o candlestick. O termo candlestick em português significa candelabro. O seu nome se deve pelo formato que são dispostos os preços dentro deste padrão gráfico. É muito semelhante a um formato de uma vela, deixando um pavio para cima ou para baixo. Este padrão se dá com um conjunto de velas. Esse conjunto forma um candelabro. A maior vantagem deste tipo gráfico certamente é a capacidade que ele tem de gerar sinais antecipados de reversão do mercado para o investidor. Atualmente, com o mercado sofisticado, antecipar-se a movimentos como entrar e sair mais cedo de um trade pode ser primordial para o sucesso de sua operação. Ao final de cada pregão, nós temos a divulgação de 5 preços para cada ativo negociado. Em primeiro, nós temos o preço da abertura. Ele representa o preço pelo qual foi fechado o primeiro negócio do dia. Em segundo lugar, nós temos o preço de encerramento. Ele representa o preço pelo qual foi fechado o último negócio do dia. Em terceiro e quarto lugar, nós temos o preço mínimo e o preço máximo. O preço mínimo representa o preço mais baixo naquele dia, e o preço máximo representa o preço mais alto naquele dia. Em quinto e último lugar, nós temos o preço médio. Ele não representa necessariamente o preço praticado naquele dia, mas sim um fator resultante de uma média aritmética dos preços. A plotagem deste tipo gráfico é feita como no plano cartesiano. O eixo vertical representa a linha de preços, enquanto o eixo horizontal representa a linha de tempo. Essa construção gráfica consiste em representar cada pregão com uma vela.
posicionada verticalmente na escala gráfica, na qual o corpo da vela dá destaque ao espaço ocupado entre o preço da abertura e o preço do fechamento. E o preço máximo e mínimo formam pavios, acima ou abaixo do corpo da vela. Isso para aqueles que forem diferentes dos preços de abertura e fechamento. Podemos imaginar o pavio como se fosse a sombra do preço. A cor em que se representa um corpo de um candle é definida pelo movimento de preços que ocorreu no time frame escolhido. Se o preço de fechamento for superior ao preço da abertura, o corpo do candle será representado na cor branca. Se o preço de fechamento for inferior ao preço de abertura, o corpo do candle será representado na cor preta. Assim, um candle branco representa um dia de alta no papel e um candle preto um dia de baixa. Isso, claro, porque nós consideramos o time frame como um dia. Uma curiosidade: a adoção das cores branca e preta para representar os candles de alta e baixa deriva da tradição religiosa oriental, onde os elementos Yin e Yang representam um conceito ocidental de bem e mal. Dessa forma, um mercado de alta estaria envolvido pela energia do Yin, enquanto o mercado de baixo estaria contaminado pela energia Yang. Depois que essa técnica gráfica se ocidentalizou, foram adotadas outras cores pelos grafistas, sendo comum encontrar gráficos de candlestick na cor vermelha, como candles de baixa, azul e verde para candles de alta. O tradicional gráfico de linhas consegue apresentar a cada período de tempo estabelecido apenas um preço, normalmente o preço de fechamento, diferentemente do padrão gráfico candlestick, cuja vantagem é a visualização dos 4 preços praticados no pregão: o de abertura, o de fechamento, o preço máximo e o preço mínimo. Note que o padrão gráfico de candlestick é muito mais rico em informação do que se fosse plotado apenas com o preço de fechamento. É possível ver quanto os preços evoluíram durante o pregão, os pontos de maior euforia podemos perceber candles mais alongados e os momentos de menor volatilidade de preço com candles mais curtos. A cor dos candles que diferencia os time frames de alta e de baixa nos dá a perfeita noção das correções de mercado e também é possível visualizar e perceber que os preços nem sempre começam no mesmo patamar que termina o time frame anterior. Se ainda está um pouco confuso para você, não se preocupe, a gente vai revisitar esses assuntos várias vezes durante quase todos os vídeos. É importante que você assista o vídeo porque a gente vai sair um pouco dessa parte teórica e partir para a prática, realmente como vai ser essa formação gráfica dentro das plataformas de investimento que a gente vai utilizar. Então é importante que você não pule nenhuma aula para tentar acelerar o seu processo de aprendizado, isso só vai te atrapalhar. Existe um método racional dentro dessa estrutura que a gente montou que vai fazer e acelerar o seu processo de aprendizado. Então assista o próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai entender um pouco melhor.